Cultivo Online, capítulo 385. Resultados do Reino Místico. Depois de entrar no portal, Yuan, Wang Xuing e Lan Yingying apareceram fora do Reino Místico. Então este é o mundo exterior. Lan Yingying murmurou com uma voz atordoada enquanto olhava para a área desolada e as pessoas reunidas do lado de fora. Enquanto isso, Yuan e Wang Xuing foram bombardeados com notificações. Você obteve uma enorme quantidade de energia espiritual do Reino Místico. Você tem QI suficiente para um avanço. Você alcançou o Mestre dos Espíritos de segundo nível. Mais 11.000 estatísticas. Você alcançou o Mestre dos Espíritos de terceiro nível. Mais 12.000 estatísticas. Você alcançou o Mestre dos Espíritos do quarto nível. Mais 13.000 estatísticas. Você alcançou o Mestre dos Espíritos do nono nível. Mais 18.000 estatísticas. O cultivo de Yuan parou no auge do Mestre dos Espíritos depois de deixar o Reino Místico, enquanto o cultivo de Wang Xuing entrou no quinto nível do Guerreiro Espiritual. Quanto a Lan Yingying, sua base de cultivo permaneceu a mesma. Irmão Yuan. Jovem mestre. Duas figuras puderam ser vistas voando em sua direção logo após deixarem o Reino Místico. Xiao Hua, Feng Feng, já faz um tempo. Yuan os cumprimentou. Jovem mestre, é verdade que você aceitou um servo? Feng Yuxiang imediatamente perguntou a ele, e ela se virou para olhar a beldade parada ao lado dele. Você é uma besta divina? Feng Yuxiang percebeu imediatamente, já que as bestas divinas têm uma aura e um cheiro distintos que poderiam ser facilmente notados por outras bestas divinas. Eu sou. Lan Yingying assentiu calmamente. Você está bem, irmão Yuan? Xiao Hua perguntou a ele após seu choque inicial. Quando a base de cultivo de Yuan de repente saltou até o pico de Mestre dos Espíritos. Sim, estou bem. Yuan assentiu. Algum tempo depois, Sr. Ni se aproximou deles e disse. Desculpe interferir na sua reunião, mas gostaria de anunciar os resultados. Aspas. Ok, Yuan assentiu. Vejo você mais tarde, Wang Xuing, disse Yuan a ela antes de voltar para a seita. Até mais, foi divertido brincar com você. Enquanto Yuan voltava para o templo da essência do dragão, todos ali olhavam para ele com carrancas sérias, parecendo que estavam todos pensando profundamente. Bem-vindo de volta, discípulo Yuan, Long Yijun disse a ele depois que ele voltou. Mal posso esperar para ver os resultados. O Elder Shan riu. Assim que todos voltaram para sua própria seita, Sr. Ni pairou sobre eles e disse. Em primeiro lugar, deixe-me começar dizendo que o Reino Místico deste ano foi completamente inesperado e cheio de fenômenos inexplicáveis que nunca aconteceram antes. Foi uma experiência sem precedentes. No entanto, essa é a natureza do mundo do cultivo. Portanto, continuarei a classificar as seitas com base nos pontos que os participantes acumularam durante o tempo em que estiveram lá dentro, mesmo que tenha sido interrompido. Sr. Ni então se virou para olhar para o Reino Místico e começou a fazer alguns sinais estranhos com as mãos. Revelar, ele gritou. Um momento depois, uma lista de nomes e números de seitas apareceu na frente do Reino Místico para todos verem. Classificação 1. Templo da Essência do Dragão, 9.999.999 pontos. Classificação 2. Vale da Medicina, 5.032 pontos. Classificação 3. Palácio do Céu e da Terra, 1.512 pontos. Classificação 4. Seita Azuri Phoenix, 641 pontos. Classificação 5. Academia da Melodia Celestial, 357 pontos. Classificação 6. Montanha da Grande Espada, 240 pontos. Classificação 7. Mansão dos Três Venenos, 101 pontos. Rank 8. Seita Sabre Caído, 88 pontos. Classificação 9. Academia Xianxia, 72 pontos. Classificação 10. Jardim Rosa Paraíso, 69 pontos. Que tipo de resultado é esse? Os mestres da seita exclamaram depois de ver esse resultado inesperado. Como diabos o Templo da Essência do Dragão acumulou 10 milhões de pontos enquanto os outros não conseguiam nem quebrar 5 dígitos? E como o Medicine Valley alcançou o segundo lugar, vencendo o Palácio do Céu e da Terra que agora está em terceiro lugar? Além disso, havia seitas no top 10 que nem estavam no top 50 antes. O Reino Místico deste ano, que bagunça. Os mestres da seita balançaram a cabeça com os resultados que eram difíceis de engolir. É claro que muitos dos mestres da seita foram incapazes de aceitar este resultado. Sr. Ni, há claramente algo errado com os resultados. Olhe para o Templo da Essência do Dragão. Como eles poderiam ter alcançado 10 milhões de pontos em tão pouco tempo? Os pontos mais altos registrados na história foram de apenas 10.000 pontos. Seus pontos são 1000 vezes maior, o que é claramente impossível. 1. Sr. Ni olhou para o placar com os olhos semicerrados. Na verdade, os resultados pareciam um pouco ridículos até para ele. No entanto, se o discípulo Yuan foi quem abriu o pagode místico, que não foi aberto desde sempre, faria sentido porque eles conseguiram obter tantos pontos. Quanto ao Vale da Medicina, seu discípulo estava seguindo o discípulo Yuan, o que poderia ser a razão de seus pontos excepcionalmente altos, apesar de estar sozinho.
O que vocês acham? Sr. Ni perguntou às pessoas por trás das bolas de cristal. Quem se importa com os resultados? Isso não nos afeta, de qualquer maneira. Apenas siga em frente para que possamos levar esse gênio para o céu espiritual. Eu concordo. Os resultados são definitivos. Não há nada que possamos fazer neste momento. Todos os mais velhos concordaram. Sr. Ni acenou com a cabeça e disse às pessoas no local. Os resultados são definitivos. Se você não gostar dos resultados, poderá consertar na próxima vez. Os corações dos mestres da seita caíram depois de ouvir o veredicto, especialmente as seitas que costumavam estar no top 10, mas nem chegaram ao top 50 este ano porque alguém matou seus discípulos antes que eles pudessem ganhar algum ponto. Quanto às seitas que costumavam estar entre as 100 primeiras, mas agora estão entre as 10 primeiras, elas estavam obviamente extasiadas com os resultados. No entanto, de todos ali, ninguém ficou mais extasiado do que Long Jun e o Templo da Essência do Dragão, já que os resultados superaram em muito as expectativas ao alcançar o primeiro lugar. Hahaha, conseguimos. Você conseguiu, discípulo Yuan. O Templo da Essência do Dragão voltou a ser o primeiro depois de tanto tempo. Hahaha, Long Jun não conseguiu mais conter a excitação e começou a rir.